Você é um taxista levando um cliente de um ponto a outro. Entra no corredor de ônibus em horário permitido com passageiro. 30 dias depois, chega a multa por andar em corredor exclusivo para ônibus sem passageiro. Aconteceu com o nosso ouvinte taxista Rodolfo dos Santos. Estava trafegando pela Vereador José Diniz, na altura do 11.044, quando fui multado por andar no corredor de ônibus no horário de 9h42 da manhã, sendo que o horário é permitido pela Prefeitura de São Paulo. Multado com passageiro no carro. E meu carro não tem sulfilme, meu carro veio original de fábrica e está original de fábrica. Táxis podem circular de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 4 da tarde, com passageiro, caso do nosso ouvinte. A Rádio Sul América Seguros Trânsito entrou em contato com a Secretaria Municipal de Transportes. Esta, por meio de nota, informou que a multa foi lavrada por um agente da CT, atestando que o taxista estava sozinho. Agora, imagine outro cenário. O tio da ouvinte Luciana Mandelli foi multado por andar em uma via falando ao celular. Só tem um pequeno detalhe. Meu tio, ele é surdo de nascença, tá? Ele nasceu surdo, que ele não poderia estar falando ao celular. Exatamente pela sua deficiência. Não sabe nem escrever direito, fazer as coisas direito, ele sabe ler e escrever o básico, sabe? Então ele não conseguia entender o porquê aquilo tinha acontecido com ele. Ele falou, mas eu não falo no telefone. A justificativa para negar o recurso foi que outra pessoa poderia estar dirigindo o veículo. Sempre fica assim, né? A palavra deles contra a nossa sempre. A gente falou, olha, ninguém utiliza esse carro, ele é deficiente auditivo, ele não estava falando ao celular, não tem como. Nós sabemos que ninguém estava dirigindo aquele carro, porque ninguém pega o carro dele. Nós sabemos que quem estava dirigindo era ele. Ficou a palavra deles contra a nossa e, obviamente, o prejuízo ficou todo pra gente. Outro caso absurdo. O ouvinte Eric Marques foi orientado por um agente da CET a furar um farol vermelho para dar passagem a um comboio da Polícia Militar, que estava em atendimento na rua Pirajussara, cruzamento com a Vital Brasil, zona oeste da cidade. Na sequência, o próprio funcionário lavrou a multa. Um agente de trânsito que estava do outro lado, na esquina, ele atravessou a avenida, represou o trânsito da Avenida Vital Brasil, solicitou que eu desse passagem para as viaturas. Eu questionei ele, eu apontei assim por farol vermelho, fez sinal com a mão, avancei o sinal vermelho e o comboio da Polícia Civil seguiu. Ainda o cara da Polícia Civil ainda me cumprimentou, fez um sinal de joia para mim e passou, foi embora. Para minha surpresa, 15 dias depois, chega a multa que eu tinha sido multado às 8h26 da manhã, conforme o dia. Ou seja, ele mandou eu passar e fui multado. O advogado e especialista em direito de trânsito, Henrique Gomes, explica que nestes casos em que um dos lados tem provas apenas a palavra de um contra o outro, o motorista é sempre prejudicado. Que o poder público tem a seu favor o princípio da veracidade das alegações. Ou seja, o que eles falam é verdade. Cabe ao recorrente comprovar de que eles estão mentindo, equivocados ou errados, né? Então esse é um princípio que pesa contra qualquer recurso de multa. Isso é um princípio legal. Então qualquer recurso de multa é muito difícil de se ganhar quando se está diante de uma situação dessa, onde a palavra de um contra a palavra de outro, porque a gente já entra em desvantagem. O problema é quando o agente, pressionado pela companhia, tem meta de multas a cumprir, como já denunciado em reportagem exclusiva na última semana. Os funcionários ouvidos relataram que a pressão e o medo de mudança acabam influenciando na interpretação de algumas supostas irregularidades de trânsito. Ronaldo Rodrigues, Renata Carvalho, Rádio Sul América Seguros Trânsito.